doutora Tatiana Azevedo. Ela vai se apresentar. É médica veterinária, com mestrado e doutorado na área de sanidade de peixes, né? Ela é da equipe Teletanque, nossa especialista, né? Quem aporta todo esse conhecimento técnico ao projeto, está conosco já há 2 fases. Esse projeto tem apoio institucional e financeiro do programa Conecta Startup Brasil. Bom, aqui conosco também Elton, não é? Nosso integrante na área de TI, né? Elton atua tanto na área do desenvolvimento de software como do hardware, né? Os módulos, né, de monitoramento da qualidade da água, né? Quem é que está compartilhando tela, gente? Silvaldo Agostinho Vieira. Será, Silvaldo, que você poderia não compartilhar a sua tela conosco? Obrigada, querido. Ótimo. Depois, havendo tempo, você compartilha. Bom, então estamos aqui nós 3 por enquanto. A equipe ainda tem de TI também o Pierre, né, que trabalha no back-end, né, as APIs, né, compondo aí com Elton a nossa dupla de TI, e Dora, nossa gestora de projetos, que estará conosco muito em breve. Bom, somos nós. Eu gostaria de ouvir um pouquinho, saber quem é que está aqui com a gente hoje, antes de passar a palavra para a Tati e Elton, se bem que vocês dois bem que poderiam dar uma boa noite aí para o pessoal. Elton. Muito bem, muito bem. E doutora Tatiana? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Tatiana, sou médica veterinária e, como a Ana falou, eu faço parte da equipe Teletanque com relação às questões técnicas, né, de produção. Muito bom, muito bom. Nós temos aqui conosco várias pessoas, Renan, Silvia, Vicente, Maria de Soledade, e nós temos aqui Deraldo Neto, engenheiro de pesca de Valença. Muito bom, sejam todos muito bem-vindos. O Deraldo é da Cultive e Plante, Soluções em Agronegócios, um potencial parceiro da Clara. Renan, por favor, faça uma breve apresentação para a gente saber quem está conosco esta noite, enquanto os demais vão chegando. Renan está conosco pela primeira vez, esteve no primeiro webinar, alguns de vocês estiveram conosco no webinar anterior. Temos a Maria de Soledade, Feira de Santana, estudante de medicina veterinária, muito bom, Maria Soledade. O Renan diz que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem alguém aqui diretamente envolvido com piscicultura, ou seja, tem algum piscicultor aqui, algum produtor já nesse grupo? Não? Muito bem. Alguém pode abrir o microfone para se apresentar? O Renan, primeira vez. Me conte, qual é a relação de vocês com a piscicultura? Boa noite. Bem? Boa noite. Você é o? Eu sou o Matheus, sou coordenador de produção pesqueira da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento daqui de São Luís. Que bom! Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. São Luís do Maranhão. Isso. Sou concluinte no curso de Engenharia da Pesca pela UEMA, agora estou colando grau nesse semestre, e faço parte do Laboratório de Dinâmica de Ecologia e Populações Pesqueiras, com o Dr. Caio Lima e o Jadson. É isso. Que bom ter você aqui também. Muito animado aí pelo webinar, viu? Primeiro webinar seu? Isso.
Muito bom, muito prazer. Seja muito bem-vindo. É muito bom conectar com o Maranhão. Fale um pouquinho da tilapicultura aí no Maranhão. Aqui, como é municipal, né? Aqui na zona rural de São Luís já é um pouco fraca. A gente tem Bom, de em São Luís, assistência mas o técnica. Maranhão Isso, o Maranhão é bastante tem uma forte. presença, isso, tem números muito expressivos, né? Isso, tem alguns laboratórios aqui que vendem alevinos, inclusive vacinados, né, com a estreptococose, no caso. Olha que bom, hein, Tati? Já temos uma referência aí sobre saúde animal. Matheus falando sobre a vacinação, muito importante. Bom, seguindo aqui um pouquinho, nós temos o Renan Rossi, que é médico veterinário também, da Inata, Produtos Biológicos. Renan, qual estado, qual município? Estão me ouvindo aí? Sim, Eu, Renan, tudo bem, gente? Boa noite. boa noite, querido. Seja Eu sou do bem-vindo. interior de São Paulo, mas eu estou trabalhando e morando agora em Minas. Onde em Minas? Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Muito Eu sou bom. médico veterinário, trabalhei com salmão em 2019 no Chile, em engenharia e aquicultura. E agora estou trabalhando na seção de vacinas autógenas aqui em Minas, da Inata. Meu Deus, que privilégio! Esse nosso webinar está Imagina, o nota privilégio é 10. nosso. Muito bom. Gente, olha, esse aqui é um bate-papo, não é um monólogo, então a Tatiana vai puxar, naturalmente, a conversa, mas todos sintam-se à vontade para interromper, contribuir, fazer perguntas, tá joia? Bom, também aqui nós temos o Giliar Eugênio da Silva, piscicultor. Piscicultor de onde, Giliar? Boa noite, é de Pernambuco, Petrolina. Aqui, bacana, Juazeiro Petrolina. Isso. Você é tanque rede? Tanque escavado, Tanque escavado. fica Muito do bom. lado da barragem, Sobradinho. Ok. Há quanto tempo você tem essa atividade, Giliar? Tem uns 3 anos já que a gente iniciou. Está feliz? Você cria o quê? Tilápia? Tilápia e um pouco de tambaqui. Muito bom, a gente tem percebido bastante presença de tambaqui aqui, o que eles chamam também de tambacu, né? Que é uma Isso, mistura de isso. tambaqui com pacu. É. Muito bom. Seja bem-vindo, Giliar. Nós temos a Soledade Obrigado. aqui. A Soledade, que é monitora da disciplina de piscicultura na faculdade. Muito bom, Soledade. Você é aluna e monitora, né? Aqui em Feira de Santana, nossa vizinha. A Silvia, primeira vez hoje, medicina veterinária na Federal do Piauí, de Bom Jesus. Seja muito bem-vinda, Silvia. Muito bom. Gente, já são 19h10. Penso que podemos passar a palavra para a Tatiana começar. Tatiana está apresentando, que bom, amiga, ótimo, melhor, né? Assim você tem esse seu controle e eu consigo aceitar os demais. Então, meninos, só, né? Reforçando, isso aqui é uma conversa, é um bate-papo, fiquem muito à vontade. Apareceu, Tati, é só agora você ampliar a tela, né? Ou você dá um F5 e isso. Maravilha, maravilha. E nós temos um convidado também, que é o Júnior. Ele é mestre também em ciência animal, ele é técnico da Bahia Pesca, líder de projeto, né? Assim como Matheus, né? Matheus lá no Maranhão, e o Júnior. E ele também é produtor, então é muito legal que ele vai trazer a experiência, né, de quem está ali na produção, tanto em tanque-rede, no caso dele. Tá ótimo, gente? Um bom webinar, vamos bater um papo gostoso, vamos aprender um com o outro, tirar dúvidas, e a palavra está contigo, Tatiana.
Tá, vou falar, tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigada, Elton. Estão me ouvindo? Sim, amiga, mas a sua apresentação saiu da tela. Mas eu vou colocar agora, porque eu fui ligar o microfone, desculpa, tá? Confusão. Vamos lá. Nada. Então, pessoal, nesse segundo momento, nós escolhemos falar sobre os aspectos sanitários na tilapicultura. Tá ok o som? Tá ótimo. Tati, eu não sei se você estava conectada com a gente, mas nós temos aqui pelo menos 2 pessoas que atuam, né, com vacinação, com Perfeito. vacinas, então... Ótimo que a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto, e aí se eles surgir, podem... né, discussões, perguntas, vai ser bacana. Vamos lá? Gente, Oi. Tati passou muitos anos lá no Ministério da Pesca, não é, Tati? Isso, da agricultura também. Agricultura, então tem uma bagagem aí maravilhosa. Podem explorá-la. Vamos lá. Pessoal, dentro do assunto de sanidade, é um assunto bastante complexo. Nós convidamos o colega, o Júnior, ele é técnico da Bahia Pesca e é produtor também, porém ele está em trânsito, talvez ele consiga entrar um pouquinho mais, né, para frente, mas ele vai nos ajudar também um pouco com a experiência dele como produtor. E aí eu quis abordar 3 perguntas, né? A primeira, quais os aspectos gerais da sanidade? Na verdade, falar de sanidade é algo bem complexo. Por que complexo? Porque a gente está falando de animais aquáticos são bem diferentes dos animais terrestres, né? A gente sabe que as mudanças climáticas, ambientais, interferem muito na vida dos animais aquáticos, porque eles são pecilotérmicos, eles não têm a capacidade de controlar a sua temperatura quando há mudança na temperatura ambiental. E tudo isso faz com que haja alterações no metabolismo desses animais aquáticos, e isso baixa o nível do sistema imunológico e ele fica mais susceptível, né, às adversidades ambientais. A gente sabe que existem 3 grandes pilares quando se fala em produção. Se dominar as técnicas reprodutivas de uma espécie, as técnicas nutricionais e as técnicas sanitárias. Porém, dentro desses 3 grandes pilares, acredito que a sanidade é um dos tópicos, talvez um pouquinho negligenciado, ou por falta de conhecimento, ou por falta de interesse, ou por muitas vezes o produtor não ter, né, esse conhecimento mesmo, essa ideia do quanto que é importante e do quanto que o produtor ganha se ele tem os seus animais com sistema, enfim, imunológico ok. Então, voltando aqui nas questões gerais da sanidade, geralmente a gente representa essas questões sanitárias com 3 grandes conjuntos, um representando o patógeno, que vai, aqui dentro desse patógeno, desse conjunto, vai estar tudo relacionado ao patógeno, quanto que ele tem o poder de infecção, de transmissibilidade, de multiplicação, se ele se multiplica, como que é o ciclo dele, é direto, é indireto, ele precisa do corpo do hospedeiro para se multiplicar, enfim. Dentro do hospedeiro, como é o sistema imunológico do hospedeiro, como é o sistema nutricional, como são as características reprodutivas, como isso vai interferir na sanidade. E nas questões ambientais, a gente fala muito dos estressores, então são questões químicas, físicas e biológicas, tudo que está relacionado às questões ambientais, principalmente com relação à qualidade dos parâmetros da água, que vão influenciar na vida desse organismo aquático que está sendo produzido. E aí, pessoal, se a gente tem uma quebra nesse equilíbrio, dentro desses estressores, sejam eles químicos, físicos ou biológicos, ou o conjunto, né, desse desequilíbrio, vai diminuir esse sistema imunológico e o animal vai ficar mais susceptível às enfermidades. Porque a gente precisa lembrar que, além dos animais aquáticos apresentarem particularidades biológicas, né, fisiológicas, tem as questões ambientais que influenciam muito, e a gente sabe que a água é um meio que vincula de forma muito rápida e fácil
esses patógenos, essas doenças. Então, por isso que a gente precisa estar bastante atento e por isso que a sanidade talvez, né, seja ainda um campo bastante complexo. E aí eu fiz aqui essa tabelinha para a gente também ver o quanto que é rico, né, e o quanto que a gente precisa... Oi? Desculpe, Tati, um minutinho. Deraldo, você disse que não está vendo a tela? Vocês estão... Porque para mim a tela de Tati está aqui compartilhada. E outra coisa, se vocês quiserem escrever dúvidas, tirar dúvidas com Tati, vocês podem escrever aqui no chat, viu? É só você abrir essa caixinha de mensagem, certo? Para mim está normal, pronto, está tudo em ordem. Veja aí, Deraldo, o que está acontecendo. Então, se vocês quiserem escrever suas dúvidas e tal, façam isso. Gostaria de registrar aqui a presença também do Alan, né, da Psicultura Recanto do Sertão, grande produtor de alevinos aqui na região de Tanhaçu, da Bahia. Depois, na hora do bate-papo, a gente chama também Alan para falar conosco. Tá bom, desculpe, Tati, a interrupção, foi só que eu vi esse... Não, tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. E dentro dessa complexidade, a gente tem um número muito grande de patógenos, sejam eles vírus, bactérias, endoparasitos, ectoparasitos, isso porque nós temos também, o Brasil tem uma grande diversidade de animais aquáticos. Então, além dessa diversidade de espécies nativas, a gente tem também as espécies exóticas, né, que são produzidas. E dentro desses patógenos, é importante conhecer a epidemiologia de cada doença. A diversidade, como eu falei, desses patógenos, porque cada um age de forma diferente. E, além disso, tem a questão de zoonose. Digamos assim, é sorte que nem toda doença de produção, ela é transmitida, né, para os seres humanos, mas esse é um grande problema também, e existem muitos patógenos que são transmitidos quando se consome, né, o alimento, o pescado contaminado. E aí, outra coisa, assim, bastante importante, são os sinais das doenças. Esses sinais, eles são considerados, muitas das vezes, inespecíficos. O que significa isso? São sinais que aparecem na maioria das doenças, então eles não ajudam, né, ao diagnóstico, eles não ajudam nem ao técnico, nem ao produtor a identificar o que realmente está acontecendo. Como, por exemplo, febre, eu digo no caso dos seres humanos, né? Quando a gente tem uma gripe, um resfriado, são sintomas muito inespecíficos, não ajudam. No caso dos animais aquáticos, pessoal, o que eles apresentam são geralmente duas alterações principais. Alterações do comportamento, então são peixes que muitas vezes são de cardume, eles passam a ficar isolados, são peixes que começam a boquejar na superfície da água, são peixes que começam a ter uma natação totalmente irregular, e alterações físicas. Então, lesões externas, geralmente elas se manifestam quando existe um desequilíbrio. Porém, esse desequilíbrio pode não ser o surgimento do patógeno, a presença do patógeno, nem da doença. Diagnóstico é outro campo também que tem crescido bastante, que bom, né, que o Brasil tem se desenvolvido no diagnóstico, porque isso é um gargalo dentro da sanidade dos animais aquáticos, e assim, o que coletar quando os animais apresentam essas alterações físicas e comportamentais? Onde coletar, né? Para onde enviar esse material e como enviar. E a gente sabe que, dependendo da doença, esse material ele precisa ser coletado pelo Serviço Veterinário Oficial, né, do Estado, e precisa ser feito a análise nos laboratórios oficiais. Então, isso é uma outra dificuldade também dentro da sanidade dos animais aquáticos. Tratamento. Nossa, tratamento, sempre se fala o seguinte, sanidade, a gente precisa pensar primeiro na prevenção e controle, depois, em último caso, nos tratamentos. Por quê? Por todas essas questões que a gente tem falado e porque os tratamentos,
Como a aquicultura é uma atividade considerada nova em relação às outras culturas, que já tem, né, muito mais estudos aí, enfim, não se tem uma gama de produtos registrados, liberados para serem utilizados como tratamento. Então, isso também é outra dificuldade. E aí, o que utilizar, né? Um produto que vai causar dano na qualidade da água, não só no animal aquático que você está produzindo, é um produto que você vai aplicar naquela sua produção e ela vai ficar resíduo no peixe, você vai consumir e vai ter problemas. Então, assim, que substância utilizar, por que período, como geralmente a maioria dos tratamentos dos animais aquáticos são feitos por banhos de imersão ou substâncias colocadas na ração. E os tratamentos, eles precisam ser feitos em tanques específicos, e esses tanques são chamados de quarentena. E muitas vezes, o produtor, ele não separa um tanque para que quando ele tem um problema, ele deixar esse tanque para fazer o seu tratamento, enfim, deixar os seus animais em observação. Então, essa é outra questão também. Então, vejam a complexidade da sanidade dos animais aquáticos. Pessoal, existem vários problemas recentes, não só de vírus, de protozoários, de patógenos, de ecto e de endoparasitos, e de bactérias também. A gente sabe que as pisciculturas, a tilapicultura brasileira, ela tem sofrido bastante, principalmente com problemas bacterianos, bactérias que se manifestam ou em situações de inverno ou em situações de verão, e que têm características bem específicas. Seria uma outra aula, uma outra conversa, na verdade, caso vocês tenham interesse que o próximo webinar seja nesse contexto, podem pontuar, né, para que a gente possa fazer nesse sentido, mas eu escolhi 2 grandes problemas que estão recentes também, que são 2 viroses. A ISKNV, que é uma infecção, uma necrose infecciosa, é um vírus que ele atinge o baço e os rins das tilápias. E esse diagnóstico foi feito pelo laboratório Prevet, né? É um médico veterinário, o professor José Dias Neto. Ele começou a estudar em 2017, passou mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos para conseguir realizar o diagnóstico. Veja que é uma doença que ela tem altas mortalidades, mas mortalidades bastante inusitadas, então o produtor fica um pouco perdido, porque não tem uma característica específica. Já foi observado na Bahia, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás, principalmente quando você tem atividades de rotina, como classificação, vacinação, biometria, feita de forma incorreta, né, sem as boas práticas de manejo, enfim. E aí é um vírus que tanto apareceu no inverno quanto apareceu no verão, então não se sabe dizer que ele tem especificidade sazonal. Causa altos impactos, já foi observado na piscicultura ornamental, não é uma zoonose, e eu coloquei essa característica aqui, que é a lesão patognomônica. A lesão patognomônica são lesões bem específicas de uma determinada doença. Nesse caso, a ISKNV tem sido observado no exame histopatológico um corpúsculo de inclusão. O que é um corpúsculo de inclusão? É que a maioria dos patógenos, quando eles sentem que o corpo está tentando, né, que o hospedeiro está tentando se proteger com as células imunológicas, eles criam cápsulas, eles tentam se proteger também com cápsulas, e na verdade esse corpúsculo de inclusão, ele é o patógeno, uma lesão que o patógeno causa, porém só é visto no exame histopatológico. E foi observado também em alguns exemplares intussuscepção, que na verdade é quando uma alça intestinal, ela entra dentro da outra alça. Porém, pessoal, mesmo isso sendo lesões específicas, ainda se considera uma doença com sinais inespecíficos, até porque ela é uma doença silenciosa. Como eu falei para vocês, as mortalidades são bem inusitadas. E aí o produtor pergunta, mas, né, como que eu posso me proteger? Até porque são mortalidades inusitadas, e aí depende do desafio que o patógeno passa. Como eu falei,
principalmente em atividades de rotina feitas de forma incorreta, né? Muitas vezes altas densidades de estocagem, se faz em momentos de temperaturas muito altas, então tudo isso contribui. Não tem ainda comprovação de contaminação vertical. O que é isso? Se passa das matrizes e dos reprodutores para os filhotes, para os alevinos e para os juvenis, porque se observou que os alevinos e os juvenis são as fases mais comprometidas. O diagnóstico, pessoal, é super específico, é caro, PCR, histologia, estão tentando desenvolver o diagnóstico sanguíneo para que se protejam principalmente as matrizes e os reprodutores, porque nos demais diagnósticos, muitas vezes você precisa sacrificar o animal, né? E aí, aqui, desculpa, deixa eu só... programas de vigilância, principalmente a qualidade dos alevinos, e manter a sanidade dos plantéis. A gente sabe que o produtor de alevino, né, é um produtor, enfim, um bom produtor de qualidade, isso também ajuda bastante. E aí, pessoal, como esse vírus é um vírus envelopado, isso é uma característica biológica do vírus, isso faz com que ele tenha sensibilidade à maioria dos desinfetantes. Isso é até um ponto positivo, porque aí se você foca na limpeza, na desinfecção, na suplementação alimentar com pré e probióticos, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, e aí realiza essas atividades que são consideradas biossegurança, né, boas práticas de manejo, você tenta manter a sua produção até aguardar, né, o surgimento de uma vacina. Como eu falei, é uma doença bastante nova, e aí com essa questão da pandemia também, houve uma série de pesquisas que estão, né, um pouco aí mais lentas, de forma mais lenta, com relação a esse novo patógeno. E aí a TILV, acredito que a TILV... Só um instante, Tati, só um minutinho, só para você descansar um pouquinho. Vou fazer aqui uma pergunta para... alguém tem alguma consideração com relação ao vírus anterior? Alguém já enfrentou uma infestação por esse... Só para a nossa querida Tati descansar um pouquinho, desacelerar. Aqui o pessoal que trabalha com sanidade tem algo a compartilhar nesse momento, antes de mudarmos para o TILV. Não, nenhum registro, nenhuma contribuição. Podem usar o chat. Até então, as doenças típicas bacterianas, no caso, Diego, né, José, disse que, por enquanto, ele está... Bom, ele tem alguma experiência... Com bacterioses. Isso, com bacteriose. Okay. Diego é de onde? Para saber em que estado, né, e tal... Ok. Bom, vamos em frente, tá, João? Pode levar tranquilo e tal, para o povo acompanhar bem. Ok. Pessoal, então a TILV, que é chamada, né, a Tilápia leishmaniasis, o vírus do lago, ela já foi diagnosticada em vários países, e o Brasil é um país que faz parte, é um país membro da Organização Mundial de Saúde Animal, da OIE. E a OIE, ela determina regras de diagnóstico, regras de importação e exportação, quando você faz parte, quando você é país membro da OIE. E aí, no caso do Brasil, tanto é que, no caso da TILV, se surgir aqui no Brasil, o Brasil ele é obrigado a reportar, né? A falar, olha, OIE, tá tendo, foi diagnosticado a TILV, o que a gente vai fazer? E isso a gente vai falar um pouquinho, que é, na verdade, o plano de contingência, são as ações do governo, né, devido ao Brasil ser um país membro. O grande problema, pessoal, é que a Tailândia é um país bastante produtor, né, que aí exporta alevinos para mais de 40 países desde 2017, e já tinha sido diagnosticado TILV desde 2012. Então, vocês veem aí a importância de ser um país membro da OIE, porque quando algo assim acontece,
a Tailândia ela não poderia exportar, né? Se isso já tivesse sido diagnosticado lá em 2012, teria sido reportado, ela não exportaria esses alevinos e provavelmente muitos outros países estão contaminados. E a grande dificuldade é a padronização do método de diagnóstico. Para vocês terem ideia, o Laboratório Oficial de Animais Aquáticos, né, aqui do Brasil fica em Minas Gerais, na UFMG, e a UFMG, o professor Henrique, ele faz parte da comissão, ele representa o Brasil junto com o diretor de Defesa Sanitária Animal do Ministério da Agricultura, junto lá da OIE, e eles estão solicitando desde 2017, estão participando dos estudos, enfim, para que o Brasil tenha possibilidade, porque o Brasil já tem capacidade do diagnóstico, porém, a OIE, ela tem tantas regras em relação a isso, que o Brasil precisa se encaixar nessas regras para poder, digamos assim, ter a autorização para que, caso a TILV entre no Brasil, o Brasil, olha, foi detectado aqui, e aí reporte a OIE. E aí a ação do governo, pessoal, é construir, é elaborar um plano de contingência. Mas a gente fala assim, plano de contingência não é nada simples, extremamente complexo, requer muito conhecimento, porque dentro desse plano, é um plano que vai ter as ações, é um plano que vai ter como o diagnóstico vai ser feito, para onde vai enviar, como vai ser coletado, o trânsito desses animais entre os municípios, entre os estados, entre, enfim, como, se houver um foco da doença, como o Serviço Veterinário Oficial vai agir, então, tudo isso vai estar dentro do plano de contingência. O plano de contingência estava sendo escrito também desde 2018, na verdade, que desde 2017, 2018, 2019, que o Ministério da Agricultura ele tem feito seminários, workshops, várias conversas também, assim, para inteirar o produtor, né, de como agir caso isso aconteça. E quais seriam as ações dos produtores? Aumento da vigilância sanitária. Houve mortalidade, pessoal, houve mortalidade estranha, atípica, inusitada, comunicar ao Serviço Veterinário Oficial. E, para isso, o produtor ele precisa estar cadastrado. Então, busquem a unidade, né, do Ministério da Agricultura nas suas cidades, no seu estado, no seu município, façam o registro, isso é muito importante. Porque, caso isso aconteça, vocês vão poder apenas comunicar ao Serviço Veterinário Oficial, eles vão até a sua propriedade, coletam o material e enviam o material para o diagnóstico. E esse material, enviado para o diagnóstico no laboratório oficial, ele vai ter validade, né, para as futuras ações. E aí, qual a importância, como eu falei para vocês, que na verdade em primeiro lugar. Então, primariamente, a gente precisa pensar em prevenção e controle quando se fala de sanidade. E aí, secundariamente, a questão do tratamento, porque é aquilo que eu falei para vocês, são muitas variáveis. Que tipo de tratamento os meus animais têm condições de receber esse tratamento? Eu tenho estrutura, eu tenho mão de obra especializada, a medicação que eu vou utilizar, ela é registrada, ela é enfim. Então, são várias etapas, né, que tem que ser seguidas no tratamento, então a gente precisa focar na prevenção e controle. E aí, na prevenção e controle, citar aqui algumas alternativas, como o sal, o cloreto de sódio. Acredito que alguns produtores já usam com bastante frequência na sua rotina, na rotina de biometria, de seleção, de replicagem, de aclimatação, de povoamento, de transporte, porque o sal, pessoal, ele além de servir como um desinfetante, ajudar na limpeza, ele estimula o sistema imunológico dos animais aquáticos, principalmente a proteção do muco. O muco é aquela baba, né, que os animais aquáticos têm, que os peixes têm, que eu não sei se vocês já observaram, mas quando os animais estão estressados, eles produzem muito esse muco, porque é a primeira barreira de defesa, faz parte da primeira barreira do sistema imunológico. Então, o sal age dessa forma. Vitamina C e vitamina E também são vitaminas antioxidantes, estimulam também o sistema imunológico. Muitas vezes o produtor fala assim, mas, Tatiana, isso encarece muito a produção. Porém, turma, quem assistiu o primeiro webinar vai lembrar,
a importância de registrar tudo o que você faz na sua propriedade, analisar seus dados, e aí você vai poder dizer, será mesmo que se eu aplicar vitamina C e vitamina E na minha produção, eu vou ter um custo realmente maior? Ou será que os benefícios vão ser maiores do que eu vou estar investindo? Porque a dosagem de vitamina C e vitamina E que ela vai ser aplicada, ela é uma dosagem pequena, até porque os animais, eles não têm capacidade de absorver muito. Então, as concentrações em gramas são pequenas. Lógico que isso vai ser um custo maior, mas provavelmente os benefícios vão ser maiores também. A vacinação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é uma outra opção, e a utilização de prebióticos e probióticos, que também auxiliam no aumento do sistema imunológico, na prevenção e do controle, principalmente se você trabalha com sistemas intensivos de altas densidades de estocagem. E aí, falando na verdade, eu escolhi falar sobre a vacinação, né? Como eu falei para vocês, assim, são assuntos muito amplos, mas também, se vocês tiverem interesse em um outro ponto, pontuem para que a gente possa também, né, de repente, se preparar e para uma próxima webinar. E aí, dentro das estratégias sanitárias, quais que podem ser aplicadas? Todas essas que falamos anteriormente, e aí com relação à vacinação. Pessoal, eu trouxe aqui um exemplo de um trabalho que foi feito aqui no Brasil, com tilápias, produzidas em tanques-redes, na região de Minas Gerais, e é um trabalho que envolveu vários especialistas veterinários, biólogos, especialistas de fora do Brasil, epidemiologistas. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que se juntou para realizar um trabalho sobre vacinação, porque são realmente muitas variáveis. E aí, dentro desse trabalho, ele trouxe com relação aos custos e aos benefícios da vacinação, que é a Aquavac, né, da MSD, que é a antiga Pfizer. Hoje a Pfizer só trabalha com produtos para humanos, né? Antes ela tinha a linha animal e hoje a linha animal é a MSD. E é contra o Streptococcus. E com relação aos custos, esse trabalho mostrou que o valor pago pela dose da vacina por peixe, ele precisa ser bastante avaliado, e é um trabalho que ele mostrou esse valor. O custo da mão de obra, ela precisa ser uma mão de obra capacitada, né, específica. Custos com antibiótico. Por que isso? Porque como os animais vão passar por um estresse muito grande de vacinação, de 5 a 7 dias antes é aplicado um antibiótico para que haja já também uma prevenção e um controle de uma possível bactéria oportunista. Os custos com ração, pessoal. Por que aumenta os custos com ração se eu vou realizar a vacinação? Lógico, porque vai ter aumento da sobrevivência dos seus animais. Porém, o trabalho mostra que é um custo válido, porque o custo que o produtor tem com o descarte de peixes mortos, quando ele não realiza uma vacinação e ele tem problemas com o Streptococcus, é muito maior. Então, tudo isso está especificado e é importante o produtor ter essa noção. Os benefícios, lógico, diminui de forma significativa as mortalidades, né? Diminui o uso desses antibióticos. A gente sabe que é um outro gargalo também, um assunto extremamente importante e que está aí no mundo inteiro, que é a resistência aos antimicrobianos, né? Se fala até na criação de bactérias, de superbactérias, são bactérias aí que têm resistências a vários tipos de antibiótico. Isso é uma questão muito séria, pessoal, não só, né, do patógeno, da resistência do patógeno, quanto também da questão do impacto ambiental. E melhor conversão alimentar vai proporcionar a vacinação. Se tiver algum produtor aqui, né, como acho que a Ana falou no início, tem alguém que teve aí uma experiência, e além de melhor conversão alimentar, conversamos também no primeiro webinar, isso aí é muito importante para o produtor, maior homogeneidade nos lotes. Se você tem lotes homogêneos, o produtor ele vai diminuir a replicagem, a classificação, e a gente sabe que essa é uma atividade de rotina que causa muito estresse e muitas vezes uma alta mortalidade.
E aqui, só para fechar, foi feito com a Aquavac, como eu falei, contra o Streptococcus agalacti. Pessoal, abordagem multidisciplinar, estudos epidemiológicos, como que a população infectada, ele reage à doença. A análise econômica que foi feita foi uma análise conservadora, a eficácia apenas de 80%, um incremento apenas de 5% da conversão alimentar, mesmo a MSD afirmando que se consegue até 10% de conversão, mas os pesquisadores preferiram um cenário mais conservador. E mesmo assim, foi positivo, acrescentou aí em 0,21 centavos por alevino vacinado, o benefício. Então, oi. O Kleber tem aqui uma sugestão, assim, bem prática. Se você esconder, fizer aí um hide nessa barra, você... Ei, menina, aí... é na tela, eu não consigo. Não consegue. Então tá, tá não, vendo? era só para você. Tá certo, mas só para aí evitar. Deu ok? Desculpem, pessoal, é o computador que está com esse defeito. Tá certo, amor. Tá bom. Vamos lá, mas já tá no finalzinho. E aí, turma, para finalizar, também como uma grande estratégia, juntando todas que foram citadas, também pegando o link da webinar, da primeira webinar, a gente sabe que o que é bom, muitas vezes, para um produtor, não é bom para o outro, então, muitas vezes, um produtor fala, beleza, na minha propriedade, nas minhas condições, vale a pena investir em vacinação. E tem produtor que não, que fala, olha, nas minhas condições, o pré-biótico, o probiótico tem me trazido resultados positivos. Então, tudo isso tem que ser analisado para ver qual que é a melhor estratégia. E juntando tudo isso, programa profilático, prevenção e controle sempre. Se eu tenho um bom programa profilático em todas as minhas etapas, se eu faço o registro da minha produção, da qualidade da água, se eu relaciono esses dados, se esses dados me trazem resultados, eu aplico na minha produção, eu estou criando um programa profilático. São boas práticas de manejo, biossegurança, biosseguridade, renovação de água de qualidade, adequadas atividades de rotina, desinfecção dos tanques e dos materiais. A gente viu que tem o vírus, né? O ISKNV, que ele é envelopado, então a desinfecção é super importante. Percebam, turma, que muitas vezes são ações simples, né, que podem realmente trazer grandes resultados. Retirar peixes mortos e sobra de ração, isso é de grande importância. Nas minhas experiências a campo, poucas vezes eu não vi peixes mortos e muita sobra de ração. Então, o produtor precisa realmente ter esse conhecimento e aplicar. Precisa retirar os peixes mortos e a sobra de ração, porque além de você estar proliferando patógenos, você está piorando a qualidade da água. Qualidade dos insumos, da ração, dos alevinos, dos juvenis, dos meus equipamentos, capacitação técnica, não pode ser negligenciada, também falamos bastante na primeira webinar. E inserção de tecnologia, turma, tudo isso de certa forma, tecnologia, né? O mundo é digital, conversar com seus produtores, com a equipe técnica, ver o que é melhor para você, buscar as melhores opções, os melhores preços, enfim, mas não deixar de realizar a prevenção e controle, porque a gente sabe que manejo adequado é um manejo eficiente. Era isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenha sido, tenha trazido conhecimentos e estamos à disposição. Muito bom, Obrigada a todos pela presença. Tati, nós temos aqui um comentário de Diego. Não sei se Diego quer abrir o microfone, se você está com o microfone ou não. Ele diz, você consegue ver aí o chat, Tati, se você parar de apresentar? Consigo, sim. Posso ler? Claro, o Diego, gente, é da Aquaforte. Eu até compartilhei aí o
o link, né, para o site da empresa, especialistas em cultivo e industrialização de camarão. Isso. Sim. Pode também parar de compartilhar, se você quiser. Isso, Diego, olha só, ele fala assim: entendo a importância da vacinação, mas diante da efetividade da mesma, porque ela é efetiva apenas para o Streptococcus agalacti, temos uma enorme dificuldade de diagnóstico laboratorial. Aí ele pergunta, né, será mesmo a melhor opção a vacina? Diego, como a gente comentou, uma coisa é a importância da vacinação, né? A outra coisa é realmente essa opção, essa facilidade para onde enviar, para o laboratório oficial. Por isso que eu citei para vocês da importância do produtor se cadastrar. Se cadastrando, você está mais, digamos assim, mais coberto, né? Então, mais coberto quando se precisa de orientação do serviço veterinário, como são, muitas vezes, essa parte de sanidade, principalmente como que muitas vezes você não sabe que tipo de doença é, e as doenças, elas precisam ser reportadas, porque impactam na importação e na exportação dos produtos no Brasil, então a gente precisa se cadastrar, tem que começar do básico. E com relação às bactérias, não precisa de laboratório oficial, então muitas universidades fazem, até mesmo com trabalhos, né, de mestrados, de doutorados, sem custo para o produtor, então é uma forma também de fazer parceria, né, você disponibilizar a sua produção para que se faça esses testes, e aí você ganha, lógico, ganha o estudante, ganha o produtor, então é uma outra opção também, mas é aquilo também, é avaliar. A gente sabe que tem custos, vai ser importante para mim, talvez a sua produtividade, mesmo você tendo o Streptococcus, talvez se você realize uma prevenção, um bom programa profilático de boas práticas de manejo, de repente você diminui, né, esses casos da doença bacteriana. Perfeito, Tati. Tati, você poderia fechar o compartilhamento da tela? E agora como é que eu faço? Vamos ver. Bem na sua tela tem parar a apresentação. Parar a apresentação, pronto. Perfeito. Olha, o Renan, da Inata, né, comentou, parece que eles produzem ou usam vacinas autógenas para aquicultura. E, gente, eu cometi um pequeno engano aqui, eu compartilhei um site da Aquaforte, mas o Diego disse que não é esse, não. Essa é outra Aquaforte, depois, então, ele compartilha. Produzimos, o Renan disse que produz essa vacina, vacinas autógenas para aquicultura. Parece que o Renan não está com áudio, quer comentar um pouco sobre as vacinas que você produz, Renan? A X-Ley, que chegou agora, é da piscicultura Brumado, aqui da Bahia. Boa noite, X-Ley. E o Diego voltou a comentar, né, que já teve problemas com Streptococcus em Pirarucus, porém as 3 variáveis, a vacina continua sendo uma boa opção? Não continua, Ana, isso é um problema também. É específica, né? Então, por isso que é lógico, a gente precisa de muitos estudos e de mais possibilidades aí de mais vacinas. Renan, quer comentar sobre as vacinas? Tem mais Eu queria pegar o link da Tatiana aí, que ela falou muito bem, sabe? E, assim, essa questão do agente, a vacina autógena tem essa vantagem, né? Que a gente vai até a propriedade, isola o agente específico, igual a Tatiana comentou, e produz uma vacina a partir desse agente específico, né? Então, assim, o que a gente não encontra nas comerciais aí, a gente tem a possibilidade de trabalho com a vacina autógena. Então, respondendo também o Diego aí, talvez uma dessas variáveis que ele achou aí, a gente conseguiria fazer uma vacina que ele não encontraria comercialmente ainda no Brasil. Perfeito, Renan. Vocês tiveram, nesse processo, que ter alguma autorização do Ministério da Agricultura? Sim, Tati. Todas as vacinas, na verdade, né, quando ela é elaborada, juntamente com a elaboração e a produção dela, a gente envia para o MAPA
eles têm que autenticar tudo, fazer toda essa liberação, e aí sim a gente pode comercializar ela. Então, antes de ir até a fazenda-alvo, né, a fazenda do produtor, tem toda uma liberação, todo um processo interno, para esse agente, essa vacina estar a campo aí. Beleza, pegando esse gancho do Renan, obrigada, Renan. Pessoal, dentro desse contexto, né, que é necessário a autorização do Ministério da Agricultura, mas é importante a gente pensar também que, por exemplo, quando eu falei do registro de substâncias, né, das poucas substâncias que existem para se realizar os tratamentos, e o Ministério da Agricultura, hoje, ele trabalha com prioridade, então ele tenta priorizar a aquicultura, né, porque é um processo muito demorado. Se a gente pensar que tem muitos outros animais terrestres, né, bovinos, suínos, aves, enfim, então são processos que quando se solicita para se registrar um produto, um antibiótico, enfim, se demora aí 3 anos e meio, 4 anos. Então, o Ministério hoje tem eu não tenho certeza se é um decreto ou uma instrução normativa, mas existe já uma legislação que prioriza esse processo para a aquicultura. Muito bem, nós temos aqui, nós temos também Cultive, né? Deraldo, se eu não me engano. Quer falar? Quer abrir o seu microfone, Deraldo? Você quer ler, Tati, aí no chat, o comentário da Cultive Plante? O produtor pode trabalhar a ambiência do cultivo usando biorremediadores a fim de melhorar a qualidade da água. Sou representante da Kairos Ambiental e temos tido bons resultados no controle de doenças com a utilização dos biorremediadores. É uma alternativa, olha aí. Isso não reduz o uso das vacinas, mas ajuda a controlar a manifestação das bactérias no ambiente. E aí a gente, né, pode acrescentar, pessoal, porque lembrando que a maioria dos patógenos, eles estão lá presentes na água, principalmente as bactérias. Elas são muito oportunistas. E, geralmente, quando você tem um problema de doença na produção, muitas vezes não é de um único patógeno. Você tem associação de patógenos, e isso aí fica mais difícil ainda realizar o tratamento. Então, por isso, focar na prevenção e no controle, nas estratégias que a gente pode utilizar. Diego está me perguntando como funciona para mandar um áudio. Aqui no Meet, Diego, para mandar um áudio. Fale, com certeza. Pode abrir seu microfone, é um prazer. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Tatiana, né? E demais presentes. O que a gente pensa, eu sou representante da Kairos aqui na região de Valença, Baixo Sul, né? E a gente principalmente atua com camarão, mas eu tenho clientes, sim, com peixe na região de Paulo Afonso, em Pernambuco, lá na região de Itacuruba, e aqui na região de Jiquié a gente teve problema com Streptococcus e com outra doença que agora me fugiu o nome, e a gente, quando foi fazer a visita, a gente diagnosticou que a questão era mais o ambiente. O piscicultor beneficiava o peixe na beira do rio, jogava as coisas, né, o resto, as vísceras e demais coisas no ambiente, e você via que o ambiente estava, vamos dizer assim, cheio de possibilidades para a manifestação da doença. Tá entendendo? Então, você tinha vários pontos que poderia startar a doença no ambiente, como startou, e ele teve dificuldade de controlar a doença. Chegou ao ponto de usar florfenicol 40%, 50%, se eu não me engano, para conseguir reduzir a mortalidade. Tá entendendo? É porque fugiu o nome da doença. É uma doença que normalmente está dando agora. Tatiana, puder me ajudar aí, porque fugiu o nome da doença. Não é a nova, é uma que já estava dando. Não sei se é Streptococcus, aí tem as 2 ou 3 variedades, se eu não me engano. E aí a gente trabalhou o quê? Doença bacteriana, flavobactério, Edwardziella, Streptococcus, geralmente são as mais comuns. Tem a outra, me esqueci, que normalmente o pessoal está falando muito, antes dessa que surgiu agora, que realmente começou a dar prejuízo. A fase inicial
da tilápia. Normalmente, peixe até 10 gramas, 20 gramas, nessa fase inicial, que ela realmente dá problema. E aí, a gente observa que, normalmente, em ambiência, aonde a gente tem, por exemplo, por camarão, que a gente tem trabalhado os produtos com a melhora da ambiência, da qualidade de água, do solo, as doenças como mancha branca, anim, a gente tem conseguido controlar melhor. Não é que ela não deixa de surgir, ela surge, mas a agressividade dela não é grande. Como nos peixes, também a gente conseguiu fazer isso com vários clientes em São Paulo e outros locais que têm usado os produtos na melhora da qualidade da água e do solo. Está entendendo? E aí a gente tem produtos que botam na ração também hoje, que melhora o animal consegue melhorar a saúde do animal, que ele se alimenta, e no caso, a absorção dos nutrientes fica melhor, e aí ele tem uma saúde melhor, e ele consegue combater as doenças. Está entendendo? Tudo tem o estresse, tudo aquele fator de estresse que vai provocar. Se o ambiente não favorece, o peixe só favorece a doença, vai manifestar. Então, a gente tem trabalhado muito isso, tem conseguido bons resultados. Se Diego aí, se eu não me engano, é Diego em Pernambuco, eu acho que ele já está trabalhando, ele falou no chat aí, que está usando os produtos, ele pode estar relatando alguma coisa desse tipo, que ele está relatando, vendo na prática como é que o produto funciona, e você consegue melhorar. Eu não estou dizendo que o A, B ou C que é melhor, eu estou dizendo, quando você trabalha a ambiência, você consegue minimizar o potencial causador das doenças. Tá certo? Muito bem, é isso, cuidar da água, cuidar do ambiente para que o peixe cresça saudável, né? Realmente, o Renan colocou, Tati, o nome de uma doença. Muito obrigada. Isso, franciselose. Isso. Verdade. Quem estava falando agora era o Diego, isso. Obrigada, Diego. Franciselose, isso. Diego voltou à região do Pará, PA Pará, é isso? É bem típica essa doença, imagino que seja PA Pará, né? Boa noite, Vitor, chegou agora, seja muito bem-vindo. Temos mais um comentário aí, Tati, do Sivaldo. Paulo Afonso, Diego é de Paulo Afonso. PA Paulo Afonso, tá certo, desculpe. Nós temos aqui um produtor também ali de Petrolina, mas enfim, mais em cima, né? Enfim. Veja aí, Tati, o comentário de Sivaldo. Ok, eu ia escrever. Então, o Sivaldo pergunta, pessoal, que eles estão iniciando um projeto de piscicultura e que se a vacinação será preventiva a partir do momento da identificação da manifestação das bactérias. E, geralmente, quando você já identifica a bactéria, provavelmente você já tem um problema, né? Se a gente pensar que bactéria é algo que se prolifera de forma muito rápida, e principalmente dependendo das suas condições, se você tiver altas temperaturas, intensificação, densidades altas de estocagem, então tudo isso já vai ser um grande problema. Então, até você identificar, a gente sabe que até enviar material para o laboratório, realizar o diagnóstico, é algo aí que demora também alguns dias. Então, pessoal, prevenção é tudo que você faz antes do problema. Então, se você realiza a vacinação, você já está realizando, porque geralmente você já tem, né, algo ali instalado. Mas o que não quer dizer que se você pode realizar a vacinação porque um problema foi identificado, e a partir desse momento você iniciar um programa profilático na sua produção com outras estratégias. Gostaria de dar uma palavra aqui também, se fosse possível. Claro, bem-vindo, Matheus. Em questão dessa cooperativa que ele fez, o certo, né, não sei se trabalharia com monofásico, né, ou bifásico, trifásico, o crescimento, né, dos peixes, mas o certo seria comprar já vacinado, né, porque a Aquavac, inclusive, só serve para essa espécie de Streptococcus, porque é a que mais temos aqui indício, né, de doença. Pelo menos aqui no Maranhão não existe surto, né, aqui não teve surto, então, geralmente a produção daqui é escoada, né, para outros estados.
E é isso, a minha área não é patologia, até não tenho propriedade para falar, mas um pouco que eu sei, a dica que eu dou é essa. Muito bem, nós temos aqui algum criador de alevinos que queira comentar. Paty, tem mais 2 comentários aqui de Vitor e do Diego novamente. Vai acompanhando. Estou respondendo aqui, tá? Responde para todo mundo, faça seus comentários. Um foi agradecendo, assim, parabenizando, e o Vitor falando que eles trabalham com epidemiologia, acabaram de vacinar, e aí que eles se atrasaram um pouquinho porque eles estavam, acho que em campo, né? Mas eles vacinaram os profissionais? Não, eu entendi que eles vacinaram os peixes e que os profissionais estão aqui no evento. Foi isso que eu entendi. Muito bom. Vamos isso, aguardar. né, Vitor? Isso. Muito bom. Eles vacinaram os peixes ou os profissionais? Esta é a dúvida. Muito bom. Mas, e também esse comentário aqui de Diego, o trabalho a que Deraldo se refere é baseado no princípio do quantum sense. Tatiana, se puder falar algo sobre, outra questão é biossegurança dos equipamentos, Tati, se puder fazer algum comentário nesse sentido. Perdi a primeira, Ana. Qual foi? Diego, o trabalho a que Deraldo se refere é baseado no princípio do quorum sense. Quorum sense. Não é, né? Minha área não é essa. E outra questão é de biossegurança. Quorum sense, não sei se você tem algo a falar, ou se o próprio Deraldo tem algo a falar sobre isso. Será que ele pode ser mais específico? Deraldo, você pode falar? Ou Diego? Vocês me ouvem aí? Sim. Opa, Sim. boa noite a todos. Boa noite. Estou meio primário ainda nesse aplicativo, mas a gente vai se ajustando com o tempo. Boa noite a todos, a participação de todos e a Tatiana, parabéns, foi bem específica quanto ao que realmente atenta a problemas da grande aquicultura brasileira, né, que são principalmente doenças, né. E aí o que Deraldo, que é o consultor da Cultive Plant, estava falando, se eu não me engano é o Deraldo, acho que a gente já conversou alguma vez, é o princípio do quorum sense. O processo bacteriológico se dá através das condições, isso tanto no ambiente quanto no organismo do animal, das condições daquela bactéria A, B ou C se proliferar. E aí elas se comportam através de dominância, entende? Então, bactéria A, B ou C, gram positiva ou gram negativa, ela vai dominar o animal através das condições que aquele organismo animal, que pode ser condições do próprio estresse do animal, como foi bem colocado, ou do ambiente, se manifestar, e aí a proliferação e realmente a enfermidade acusa. E o que é a ação desses biorremediadores, né, pré e probióticos, né? No caso dos probióticos, é você inserir no próprio organismo do animal ou no ambiente cepas específicas e bem selecionadas de bactérias do rito gram-positivas. E daí o animal começa a conviver com aquelas bactérias e elas vão se proliferando e ocupando o espaço das demais, né? Esse é o princípio do quorum sense, né? Perfeito, isso aí, Deraldo. E quando você falou no início da questão da bactéria, é o que está dentro lá a gente chama de inter-relação patógeno hospedeiro ambiente, né? Nada está sozinho. Muitas vezes você tem um desequilíbrio em 2 desses componentes, você não tem o surgimento da enfermidade. Muitas vezes o patógeno ele é tão de alto poder de infecção, pode ser uma bactéria, enfim, um vírus, um protozoário, que ele acaba nem precisando dos 3 fatores, apenas de 2 você já tem o surgimento da enfermidade. E o pré e probiótico é justamente isso mesmo, é algo bastante específico. Por exemplo, dando um exemplo de Yakult,
eu gosto de dar esse exemplo que acaba ficando um pouco mais fácil. Muitas vezes a gente tem uma dorzinha de barriga, e aí, se você toma o Yakult, o que o Yakult faz? São lactobacilos especiais, né? São probióticos. Então, ele vai repovoar a nossa flora com bactérias benéficas. Então, mais ou menos é isso também, né, que acontece, que acontece com os animais aquáticos. Perfeito, perfeito. Muito bom, pessoal. E pegando esse gancho, é do Renan, não é isso? É Renan? Não. Do Diego. Diego. Pegando esse gancho, mais uma vez, assim, dessa complexidade, né? Você vê que quando o produtor tem um pouco mais de conhecimento, que ele foca um pouco mais na sanidade, ele começa a perceber da importância realmente da prevenção e ver a estratégia mais adequada, né? Muitas vezes a vacinação é um custo mais caro, Muitas vezes o produtor, se ele focar apenas em aplicação de boas práticas de manejo, vitamina C e vitamina E, muitas vezes ele não precisa nem inserir pré-probiótico, por exemplo. Mas a gente sabe, pessoal, que as produções brasileiras, elas estão cada vez mais intensivas. O produtor, ele quer produzir em pouco tempo, em menos espaço e produzir muito. Então, por isso que a gente também, já que eu quero produzir assim, eu preciso estar boas condições. E também falamos no webinar, no primeiro, boas práticas de manejo, não é algo simples, não. É algo que, se você for para o conceito da palavra biossegurança e biosseguridade, é algo bastante complexo, que envolve epidemiologia, envolve todas as etapas, envolve capacitação, envolve qualidade de insumos, envolve tudo. Então, é bem mais complexo. Tati, posso a fala da Tatiana, só um adendo? Claro. Tatiana, que nós somos companheiros de Ministério da Pesca, também fui do Ministério da Pesca, né? Eu sou engenheiro de pesca, e eu sei, sabemos o que é a complexidade do entendimento do produtor para com essas questões, né? Hoje eu vivo uma situação, inclusive, onde a gente tem presença de aeromonas, columinariose, streptococcus, não isoladas, mas os sinais clínicos externos e internos demonstram bem que as doenças estão. A gente produz a produção é numa lagoa natural, e a coisa parece que está meio fora de controle. E aí os caras começam, quando a dor dói no bolso, é que eles começam a entender que questões como lavar gaiola, desinfectar equipamentos, trabalhar o estímulo da biossanidade animal são diferenciais em momentos de crise, né? Então, queria parabenizar mais uma vez a vocês pela iniciativa, achei sensacional o diálogo e vamos continuar participando. Ô, Diego, eu que agradeço. Você está onde? No momento, a gente é um cidadão do mundo, né? E agora coisa boa. A gente está em Alagoas. Hoje a gente atua Alagoas, Pernambuco e Bahia. Bacana. Nós já nos encontramos enquanto ministério? Acho que não, né? Provavelmente em Brasília, meados de 2008, 2009, em conferência nacional. Okay. Eu era consultor do ministério, mas no norte, né, no Tocantins. Entendi. Eu fui para Tocantins trabalhar lá no reservatório. Tava lá naquela época, junto com o Diógenes Lemans e aquela galera Diógenes, lá. Sim. Bacana, fazendo bacana. Sessão do reservatório, né? Muito bom, muito bom. Gente, só para o tempo. A Delma comentou que ela está começando uma tilapicultura em Monte Santo, Bahia, está adorando. Isso, Delma, começa direito para você ter muito sucesso na sua piscicultura. Pessoal, o webinar anterior, o primeiro, a gente manda por e-mail, né, para todos vocês que estavam aqui. É muito interessante, porque para quem está começando principalmente, já começar com as boas práticas, né? Implementando as boas práticas. Já o Giliar
Eu acho que o Giliar é o de Petrolina, né? Ele perguntou se a gente vai falar sobre controle de reprodução. Não sei se esse é o tema que a gente pode tocar rapidamente hoje, mas é uma sugestão para um próximo webinar também. Alguém quer fazer algum comentário sobre controle de reprodução? Só para atender um pedido aqui de Giliar. Compre alevinos de procedência. O Giliar trabalha, acho que em viver escavado, só comprando alevino de boa procedência, que se não tiver mais de 1% de fêmeas no lote, vai dar um estragozinho. Muito e bem. alevinos reversados, não é isso, pessoal? Que a gente sabe que a tilápia tem um alto poder de proliferação, né? Ela muito novinha, ela já está se reproduzindo. Então, deixou macho e fêmea juntos, aí perde o controle. Ele está dizendo aqui que ele compra da Fine Fish. Eu sei que está aqui conosco o Alan, da Recanto do Sertão, né? Que é um parceiro do Teletanque, é um ambiente onde a gente faz os testes de campo, né? E eles produzem alevinos de tilápia sexados, né? Então, é mais um contato também de Giliard. Fine Fish deve ser... É de Pernambuco, a Fine Fish? Paraíba. Paraíba, muito bem. Ana, você pode até falar do Teletanque, que tem lá as dicas de como reconhecer um bom produtor de alevinos. Já aproveita aí então, o gancho. Tá, ó. Então, já que minha amiga fez o gancho, eu vou apresentá-los rapidamente o Teletanque, porque o Júnior, que é o nosso segundo participante, ele já sinalizou que chegou no hotel, ele estava em trânsito, vamos ver se dá tempo. Enquanto isso, eu vou apresentá-los rapidamente, gente, o Teletanque. O Teletanque, como eu disse no início, muitos não estavam aqui, o Teletanque é um sistema, né, que envolve software e hardware, né, de sensoriamento e gestão, de monitoramento e gestão da piscicultura. É um projeto que tem de uma startup baiana, chama-se Teletanque, a startup. Nós ficamos hospedados no Hub de Inovação do Banco do Nordeste, aqui em Salvador, e temos o apoio institucional de um programa chamado Conecta Startup Brasil. Então, eu vou perder um pouquinho o contato visual com vocês. Vocês estão vendo minha tela? A tela do Teletanque? Tá ok, Ana. Ótimo. Então, gente, vai aqui um convite. A primeira fase do Teletanque é a liberação do software. O software, ele já está liberado, viu, amigos? Ele já está disponível com acesso livre e gratuito para experimentação por meio do site teletanque.com.br. Vocês fazem o cadastro, né? Um cadastro muito rápido, e acessam o sistema para começar a explorar. Ele está com acesso disponível até o final de fevereiro. Esse componente do sistema Teletanque permite que você gerencie suas propriedades, né? Você cadastre suas propriedades, gerencie as propriedades, cadastre suas inscrições, né? Receba alertas sobre quando as suas licenças, né? Desculpe, estão vencendo, tá? Cadastre funcionários para permitir o acesso dos seus colaboradores ao sistema, cadastre lotes, né? Todo o sistema ele foi construído na lógica do lote. Um lote ele pode ter um ou mais tanques, né? Você é que vai definir
você vai cadastrar dentro do lote quantos tanques há, né? A data do povoamento. Aqui a gente está com um exemplo, então os dados, por favor, não prestem atenção aos dados. Você informa, né, em que fase do cultivo está aquele tanque, e você vai fazer toda a gestão daquele tanque, cadastrando corretamente a biometria, fazendo suas biometrias a cada 15 dias, 20 dias, conforme as orientações técnicas. O sistema vai calcular para você qual é a conversão alimentar, se você está produzindo, se a sua conversão está compatível com os parâmetros acadêmicos e de experiência, né? O sistema, ele apresenta, a partir da biometria, ele vai te dizer, vai fazer uma proposta de arraçoamento, qual é o percentual de proteína, quantas refeições por dia, quantos quilos, né, por refeição, né? Ele traz, né, das tabelas, né, de arraçoamento, as melhores práticas, então, para orientá-lo sobre as horas, o melhor momento de alimentar, né? Calcula a taxa de mortalidade, tem um espaço para você registrar ocorrências, furtos, enchentes, enfim, ocorrências diversas, né? É um sistema que está em desenvolvimento, essa é a primeira parte do sistema. Estamos trabalhando agora numa funcionalidade que é a replicagem, não é? Então, até o final do mês, a replicagem já estará disponível, e o próximo passo é o desenvolvimento do sistema de gestão financeira, né, gente? Para a gente saber o quanto cada lote está gerando, qual é a margem de contribuição de cada lote. Algo muito importante, que é o que Tati estava falando, são as dicas, tá certo? A Tati e outras, e a Bartira, que também é doutora, que também faz parte da nossa equipe, incluíram no nosso sistema muitas dicas úteis sobre boas práticas de manejo. Você consegue fazer pesquisa, né? Por palavra-chave. Então, isso aqui é um repositório dinâmico, estamos sempre acrescentando novos conteúdos aqui, né? Então, estamos em fase de teste, portanto, todos vocês estão convidados a acessar www.com.br e fazer um cadastro muito rápido, apenas CPF e uma senha que cada um vai criar, para experimentar, conhecer, dar feedback. O único compromisso que eu peço a vocês é que deem feedback, façam sugestões, né, de como melhorar. Como eu disse, essa é 50% da solução, porque os outros 50% são sensores de monitoramento remoto de oxigênio dissolvido, temperatura e pH. Né? Estamos já com o protótipo pronto, vamos instalar no nosso parceiro aqui, no Recanto do Sertão, né, para começar a cruzar os dados da qualidade da água com o dado do crescimento do animal e começar a entender a dinâmica de cada ambiente produtivo, né? O hardware deve estar disponível no segundo semestre, mas o software, ele já está aí, uma versão beta, e eu convido todos vocês a experimentar e contribuir com sugestões, certo? Então, a Shisley está dizendo interessante, gostaria de saber se piscicultura de outros estados pode estar... Sim, qualquer um pode acessar e cadastrar seus dados. Claro, podem ficar tranquilos, nós
os dados são de vocês, não são nossos, nós não vamos usar os dados de vocês. Há um termo de privacidade, né? Estamos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, então podem ficar tranquilos. Qual o nome mesmo? Isso, aqui, vou colocar aqui, olha, para quem quiser, teletanque.com.br. Quem quiser experimentar, fica aqui o meu convite, certo? Muito bom, isso. Oi, Ana. Fale, quem abriu aqui o microfone? Alan. Oi, Alan, sim, nosso parceiro aqui do Recanto do Sertão, produtor de alevinos e juvenis. Fale, Alan. Boa noite, pessoal, Ana, Tatiana e demais. Só para tirar a dúvida do rapaz, que eu não consegui abrir no momento, aí eu esperei você fazer a propaganda do Teletanque, né, que é um projeto muito importante, a respeito da reprodução. Assim, a tilápia, ninguém nunca conseguiu fazer 100% de revestimento ou indução, né? Uns falam revestimento, outros falam indução. Então, ninguém nunca conseguiu fazer 100%. Até manual, se for fazer uma hora, você erra de alguma fêmea no meio do lote. Então, quem cria em tanque rede, não vai ter esse problema, porque a fêmea vai botar o ovo vai descer, não vai fecundar, ela não vai pegar para fazer chocar o ovo, né? E em tanque escavado, é necessário de entrar com um pouco de algum peixe predador. Não no momento que bota o alevino. Depois de uns 2 meses que entra o ciclo de reprodução da tilápia, aí você entra com algum tipo de predador que depois você tem um controle, assim em tanque também, que você consegue ter um controle para eliminar ele também para uma próxima ciclo de tilápia, entendeu? Então pode ser a traíra, naré, surubim, qualquer um peixe desse que faz o controle de predação. Que uma tilápia, uma só, vamos supor, você compra 1000 tilápia, se 1% já é 10 tilápias, que está indo naquele lote. Então, aquelas 10 tilápias, ela tem condição de botar 10.000 alevinos, entendeu? Que ele trabalha entre 800 a 1.200 alevinos em cada matriz de tilápia que pode produzir. Então, assim, tem que ter esse controle. Obrigada, Alain, muito bom. Se tiver alguma dúvida, Giliardo, pode entrar em contato direto com o Alain. Quantos predadores para cada milheiro? Ele está perguntando ali, Alain, se existe... Pessoal, fiquem todos à vontade para contribuir também. Quantos predadores, Alain, para cada milheiro? São poucos. Se você se colocar no início, Ana, porque assim, se deixar a coisa sair do controle, aí agora que prejudica, porque aquela quantidade de alevino que reproduziu já começa a reproduzir também, aí foge do controle, entendeu? Mas logo no início, se ele botar pouca coisa, negócio de 30 ou 20, não, vai depender do tanque, né? Dele botar, mas vamos supor, por milheiro, se botar 3 traíras por um milheiro, ele controla. E, no caso, o alevino com que tamanho? Com que peso vivo? A partir de 150 gramas, eles podem botar uma trairinha pequena, nunca maior do que o tamanho do peixe, sempre um peixinho menor, porque a traíra é um peixe que ele só come o que cabe na boca dela, entendeu? Ela não sai mordendo os peixes. Então, se você bota uma trairinha pequena, ela não vai pegar a tilápia, que já está com 200 gramas, 150 gramas. Ela só vai pegar os alevinos, que realmente está reproduzindo. Obrigada, Giliardo está agradecendo, disse que tirou as dúvidas dele. Que bom, gente, que bom. É bom assim, né? Quando a gente sai com algum conhecimento, com uma dúvida solucionada. Meninos e meninas, senhoras e senhores, já estamos chegando no final do nosso bate-papo, já vai ficando aqui o convite para o nosso terceiro webinar, deve estar acontecendo aí no início de
fevereiro. Reitero meu convite para que vocês acessem o Teletank, explorem, utilizem para controlar suas produções, né, suas fazendas. Ter a lista de presença. Olha, Soledade, nós temos os e-mails de todos vocês, vamos mandar, inclusive, o link para esse webinar e para o webinar anterior, para todos vocês. Se vocês todos concordarem, a gente pode disponibilizar, né, todos os contatos. Eu acho muito interessante trabalhar em rede. Nossa ideia também, para quem concordar, criar um grupo no Telegram para a gente tirar dúvidas, conversar um com o outro, falar sobre o Teletank, terá uma sessão de perguntas e respostas. Enfim, estamos construindo, né, esse produto. E sim, sim, Vitor, vamos fazer sim, pelo menos um por mês. A nossa intenção é manter esses eventos de um por mês, e para quem usar o Teletank, além desses eventos abertos, nós vamos ter sessões fechadas de perguntas e respostas, certo? Estão todos convidados. Eu vou passar agora, pedir a Dora, que chegou, para passar um videozinho de 1 minuto, não, 3 minutinhos, só para vocês conhecerem o projeto de forma integral. Cisvaldo está agradecendo, obrigada a você por participar, o Renan. Caso alguém queira conhecer mais sobre nossa empresa, sim, e nossas vacinas autógenas para peixes, personalizada para cada agente cepa, trocar uma ideia, agendar uma visita, está à disposição, gente. Olha aí, o telefone dele, 34, tá certo? É São Paulo, como ele disse, não é? Não, 34 34 é Minas, isso, Minas. Aí, né, está aí o contato, copiem, está aí, olha, ok, ele colocou aqui, copiem o contato dele. O grupo é essencial, sim, é bom a gente ter com quem tirar dúvidas, né? Às vezes a gente tem uma dúvida que, nossa, sendo solucionada rapidamente, a gente avança bem. Todos estão agradecendo. Dora, por favor, solta o vídeo do Teletank para o pessoal conhecer o projeto na sua... de forma integral. Não tem áudio, Dora. Não estou ouvindo o vídeo. Está sem áudio. Muito obrigada a todos. Espero que tenha sido interessante para vocês. É sempre muito bom. O Júnior não chegou a tempo, mas ele estará conosco no próximo webinar. Se quiserem propor temas, ótimo. contato@teletank.com.br ou direto no site, também tem um ambiente para entrar em contato conosco. Parece que estamos com um problema aí de... Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Né? Não está saindo o som. Opa, parece que saiu, não? Parece que saiu o som, Dora. Dora, estamos sem som ainda. O vídeo está passando, mas o som não. Ótimo, vamos sim, gente, vamos fazer. Alguma empresa de ração aqui na Bahia pode passar o contato? A Delma, que está iniciando uma produção. A Delma, que está começando uma produção, está perguntando aqui se alguém tem contato de uma empresa de ração. O vídeo, estamos com dificuldade com o som, mas nós vamos fazer assim, eu vou pedir à Dora que mande para vocês por e-mail, tá certo? Assim, junto com o link dos webinars, ela manda também esse vídeo, tá joia? Agradeço a todos, desejo a todos muito
sucesso, boa noite, que vem aí a vacina contra a Covid para a gente poder se encontrar e visitar as propriedades. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, gente. Sucesso.